Vamos lá estudar os Estados Unidos contemporâneo e agora a guerra do Iraque. Foi a última guerra, né, que faltou a gente conversar em relação ao Oriente Médio. A gente viu muitas guerras do Oriente Médio, né? Tem vídeo de muita coisa de Oriente Médio. Sério, tem muita coisa de Oriente Médio no canal. Confere. Se tu quer saber tudo que acontece no Oriente Médio, não sei nada do Oriente Médio, assina aí o canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, tem vídeo quase toda semana novo. Vem, que o bagulho é doido. Vamos lá, vamos estudar então a guerra do Iraque. A gente viu a guerra do Afeganistão, né, que vai ser na mesma época, vai ser essa guerra ao terror, né, vai ser muito por conta dos atentados às Torres Gêmeas, e aí o discurso da doutrina Bush, temos que impedir, né, o terrorismo antes que ele aconteça, e aí a gente vai ter, né, o grande líder do Iraque, que era o Saddam Hussein nessa época, tá? Sendo aí um alvo da doutrina Bush. A alegação dos Estados Unidos da América é o seguinte: Saddam Hussein tem armas de destruição em massa, armas químicas, armas nucleares, armas que podem acabar o mundo. Temos que ir até o Iraque, né, destituir Saddam Hussein, tomar o país, né, seja o que for, independente se vai rolar guerra ou não tô nem aí. Mas a gente tem que destituir Saddam Hussein, tomar o país, restabelecer a paz e jogar fora as bombas que eles têm. Era essa a ideia dos Estados Unidos. Aí os inspetores da ONU, né, eles vão se reunir, não sei, vamos pensar aqui, né, o Conselho de Segurança da ONU se une, e aí o que eles vão dizer? Não, vocês não vão fazer isso. A Rússia se opõe, a França se opõe, né, e aí a gente vai ter a negação, né, a gente vai ter o direito de veto do Conselho de Segurança da ONU, principalmente as cadeiras, né, fixas, beleza? E a gente vai ter, então, a ONU não permitindo a invasão ao Iraque. Sabe o que o Bush filho vai fazer? Tô nem aí, eu vou invadir e deu, né? Os Estados Unidos, contra o veto do Conselho de Segurança, vai atacar, vai invadir o Iraque em 2003, tá? Lembrando que os Estados Unidos já é inimigo do Iraque desde a guerra Irã-Iraque, né? Lembrando que, né, mais uma vez, os Estados Unidos apoiava o Iraque, dá armas ao Iraque, vende armas poderosíssimas ao Iraque, depois troca de lado quando o bagulho tava ficando louco, vai apoiar o Irã, né? Dá armas pro Irã, financia o armamento iraniano, né? Inclusive um armamento, né? A gente vai ter vendas de armas ilegais. Esse dinheiro vai ser movimentado no episódio Irã Contras, onde eles vão apoiar um grupo de milícia, né? Uma milícia paramilitar. Milícias são paramilitares, né? Acabei de falar besteira. Mas enfim, um grupo paramilitar, miliciano, na Nicarágua chamando Contras, né? Queria então lutar contra o movimento de libertação sandinista. Cara, olha o tanto de coisa que eu te falei, é muito assunto interligado. Tu precisa entender guerra Irã-Iraque, tu precisa entender revolução sandinista, e eu misturo tudo isso agora na guerra do Iraque, de fato, que é o conflito entre Estados Unidos da América e Iraque propriamente dito, tá? Então, se tu quer saber o que foi guerra Irã-Iraque e revolução sandinista para entender o movimento Irã-Contras, vai lá assistir essas duas aulas que tem no canal, beleza? Então, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai invadir em 2003, vamos chegar chegando, né? E eles vão, então, ter ataques mísseis, né? Bombas e ataque aéreo, e também um ataque por terra partindo do Kuwait, tá? A gente vai ter aí grupos que eram contra o governo de Saddam Hussein dentro do Iraque, né? Como, por exemplo, os curdos que são um outro povo, né? Uma outra repartição dos muçulmanos, uma outra denominação muçulmana, tá? Dentro dessa grande religião que é o islamismo, tá? E a gente vai ter então os curdos apoiando os Estados Unidos, porque eles eram contra o governo do Saddam Hussein, governo autoritário de Saddam Hussein. O que vai acontecer? A gente vai ter os Estados Unidos ocupando, de fato, né, e essas imagens que vocês estão vendo aí, destruição de prédios, destruição de casas de civis até, a gente vai ter uma guerra pesadíssima, o melhor do armamento do século XXI, né, e a gente vai ter a ocupação, um governo que iria, então, ocupar o Iraque. Só que esse governo não vai conseguir conter violência, não vai conseguir conter as divergências religiosas, né? A gente tinha uma grande divergência entre sunitas e xiitas, tá? E a gente vai ter também esse governo não conseguindo conter os atentados suicidas do fundamentalismo islâmico, tá? O que vai acontecer, né? A gente vai ter, então, né, o avanço desse conflito. Saddam Hussein vai ser capturado no mesmo ano, condenado à morte
coordenado a pena de morte por conta de seus crimes contra a humanidade, por conta, né, de todo o perigo que ele é considerado nessa época. E aí a gente vai ter, em 2005, a devolução do poder a um governo civil, que depois vai controlar o Iraque, não vai conseguir conter o Estado Islâmico e tudo mais, tá? E em 2006, a execução de Saddam Hussein, muito celebrada na época pelo Bush, tá? Como se tivesse, então, cumprido sua missão de antiterrorismo, beleza? Qual que vai ser o resultado de toda essa guerra, de toda essa invasão? Uma perda gigantesca de capital para os Estados Unidos, o que vai gerar um pouco de insatisfação até do mercado, tá? Quem vai gostar muito é o mercado armamentista, tá? Então a galera que vende armas vai amar essa guerra aqui, né? Pô, vai movimentar ali e tudo mais, vai dar dinheiro para essas indústrias. Quem vai odiar? As famílias dos entes queridos que vão morrer, tá? A gente vai ter aí o perecimento de milhares de soldados americanos, tá? E a retirada das tropas efetivas em 2011, tá bom, galera? E aí, depois da Guerra do Iraque, depois, né, do fim do governo Bush, que vai se desgastar muito por conta da Guerra do Iraque, muito por conta da Guerra do Afeganistão, muito por conta da crise de 2008, a gente vai ter a eleição de um democrata que tem um discurso para as massas, ele tem um discurso comedido, ele tem um discurso legal, ele agrada o povo. Qual é o nome desse democrata, Bruno? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Barack Obama. Olha só, cara, que maravilha falar do Obama, né? O Obama que é um carinha aí, né, muito criticado por várias pessoas, muito aclamado por outras, né? Estou aqui para passar o que está nos livros didáticos, não vou fazer juízo de valor de ninguém. Mas o que você precisa saber do Barack Obama é que ele vai ficar muito tempo no poder, né, de 2009 a 2017, e ele vai ser o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos. Nunca, né? Vamos usar um linguajar mais de maneira mais robusta, né? De um linguajar mais coloquial, vai ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, cara. Esse país que viveu um histórico de escravidão, de racismo, de Ku Klux Klan, de assassinato de Martin Luther King, de assassinato de Malcolm X, um país com uma grande segregação racial, né? O caso da Rosa Parks, um país desgraçado que odeia negros, um país, né, com um histórico horrível, e vai ter um presidente negro, cara, em pleno século XXI. Então vai ser um marco, tá, galera? Vai ser um marco bem interessante para os Estados Unidos da América. Outra coisa muito importante, a gente tá falando da maior potência do mundo, cara. É o país mais rico do mundo, é o país mais influente do mundo. E aí, quando sobe, né, um presidente afro-americano ao poder, tá? A gente vai ter, né, um aumento, tá, das pautas em relação ao movimento negro contra o racismo no mundo inteiro, tá? Que crescem cada vez mais conforme a sociedade evolui, né? Então, o que vai acontecer? Quais são os principais pontos do governo Barack Obama? Claro que tem vários outros, né? Assim como tem vários outros do governo Bush, vários outros do governo Bill Clinton. Quem sabe um dia eu faço um episódio extra aí para falar, né, especificamente de cada governo e mais detalhes. Mas aqui a ideia é passar para vocês um contexto, né? Passar os principais pontos. A principal coisa, né, que vai ser comentada, criticada pelos liberais e aclamada, né, pela galera aí mais centralizadora, que o Estado não tem que ser tão mínimo, é o Obamacare, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que o programa de saúde deles é uma desgraça, né? O povo tem que pagar por tudo que ele fizer, né, em relação à saúde, né? Não tem, de fato, um plano de saúde público, né? Tem que pagar por tudo, tá? É claro que ainda tem algumas clínicas que são clínicas comunitárias, clínicas, né, beneficentes, mas ainda assim é muito pouco. E aí o Barack Obama, percebendo isso, ele vai lançar o Obamacare, que seria um programa de seguro nacional de saúde, tentando promover a saúde universal, a saúde para todos os habitantes dos Estados Unidos da América, tá? Outra coisa que o Barack Obama vai fazer é retirar as tropas do Iraque. Ele que vai escrever, né, mas participar dos tratados para retirada das tropas do Afeganistão. Quem vai herdar isso é o governo Trump, que vai avançar nesses tratados, e quem vai efetivamente tirar os Estados Unidos do Afeganistão é o Joe Biden, tá? Que nessa época aí era o braço direito do Barack Obama, tá bom, galera? Outra coisa, né? A gente vai ter aí a questão Guantánamo, tá? O que foi a questão Guantánamo? Guantánamo, né? Guantánamo era uma prisão especial, uma prisão que tinha como objetivo, né, articular para que pessoas relacionadas ao terrorismo fossem, né, de fato encarceradas nessa prisão. E aí o que vai acontecer? Vai ter toda uma polêmica, cara, muita gente falando, não, tem que continuar Guantánamo, não, tem que acabar com Guantánamo, tem que
tirar esses presos aí, levar para outros lugares, presos internacionais, tem que ir para os países de origem dele, e meio que o Barack Obama não vai ter muito avanço nessa questão. Então é uma questão bem interessante também. Outra coisa, a reaproximação com Cuba, cara. Olha só, Cuba que tinha sofrido um embargo gigantesco dos Estados Unidos, né? Cuba que perdeu muito dinheiro na sua história, né? Cuba que foi lá no século XIX, né? No fim do século XIX, teve que assinar a emenda Platt, né? Que teve que receber os Estados Unidos com intervenções a hora que quisesse, por conta dos Estados Unidos terem ajudado na independência de Cuba, lá para 1898, tá? Então, Cuba, no início desse século XX, começou com uma grande interferência dos Estados Unidos. Estados Unidos colocava o cara que eles quisessem no poder lá em Cuba. Aí Cuba vai fazer uma super revolução socialista em 1959, vai ter a crise dos mísseis de Cuba em 1961, e aí daí para frente, Estados Unidos criando embargos econômicos contra Cuba e, né, o mundo todo seguindo a mesma linha, menos os países socialistas. E a gente vai ter uma decadência de Cuba, principalmente depois que a gente vai ter o fim da União Soviética, tá? E aí, o Barack Obama vai se reaproximar com Cuba. Vai perceber que, cara, não adiantou nada, né? A gente fazer essa interferência, Cuba continuou aí nos moldes socialistas, então a gente tem que se aproximar e tentar fazer alguma coisa humanitária, né? É claro que a gente vai ter alguns ganhos econômicos para os Estados Unidos, então, todo viés tem o seu, será que foi bonzinho ou será que teve interesse econômico? Claro que sempre tem essa questão, tá, galera? Então a gente vai ter aí, mesmo assim, um ato simbólico, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e uma primeira relação com Cuba, cara. Olha só, esse país socialista que os Estados Unidos odeia, e agora a gente vai voltar a fazer relações com esse país. Na foto, vocês podem ver Fidel Castro, cara. O Fidel Castro apertando a mão do presidente dos Estados Unidos. Tá bom, galera? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero vocês numa próxima oportunidade. Beijão, valeu, até! Curte, compartilha, se inscreve e deixa teu feedback nos comentários. Valeu!